Meus amados irmãos, hoje vocês tirarão suas conclusões. Quem você segue? Vamos analisar qual desses se encaixa com você. Vou citar nomes de fundadores que fundaram as denominações e religiões que os nossos irmãos seguem nesta geração. Vamos lá. Primeiro vamos analisar quem fundou as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová emergiram dos estudos da Bíblia, grupo fundado no final da década de 1870 por Charles Taze Russell. Com a formação da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, houve mudanças doutrinárias e organizacionais significativas, chefiadas por Joseph Frank e Rutherford. O nome Testemunho de Jeová foi adotado em 1931 para diferenciá-lo de outros grupos de estudantes da Bíblia e simbolizava uma ruptura com o legado das tradições de Charles e suas teses, que não tem nas Escrituras. Então, quem hoje segue essa doutrina são filhos de Charles Taze Russell. Vamos para a próxima. Congregação Cristã do Brasil. Quem fundou? Luiz Francisco. Ele foi um religioso italiano, pioneiro do movimento pentecostal italiano. Com suas teses também a respeito do véu, ele, por falta de conhecimento e cultura do povo da época, impôs essa doutrina na mente dos seus seguidores. E hoje, quem congrega nesta doutrina nem sabe para que era posto o véu. Se essas mulheres soubessem para que servia esse véu, elas jamais botaria. Mas, infelizmente, esses homens seguem uma tradição e uma cultura do povo de Corinto. Então sabemos, quem congrega nessa congregação é filho de Luiz Francisco. Vamos para outra, Assembleia de Deus. É uma denominação evangélica protestante, fundada em 1911, na cidade de Belém do Pará, pelos suecos americanos. Veja só, esses homens, na época, descobriram que a lei de Moisés geravam lucros com seus dízimos, com seus batismos, com sua Santa Ceia, que sempre foi Páscoa judaica, para aprender o povo com a cultura dos judeus. Sabemos, quem segue essa doutrina são filhos de quem? Do sueco, não de Cristo. São filhos dos suecos americanos. Vamos partir para outra, Igreja Batista. As igrejas batistas são uma denominação protestante, de origem inglesa, meus queridos amados irmãos, que surgiu na Holanda, no início do século XVII. O fundador, John Smith, meus queridos, com suas teses também, influenciando o povo com a tradição dos judeus. Vejam só, como esses homens mantiveram essas tradições e sempre enganando o povo da época e hoje também com a cultura dos judeus, operando em alta. Vamos partir para outra denominação, Igreja Universal do Reino de Deus, ou apenas Universal. É uma denominação evangélica também, e neopentecostal, protestante, com sede no templo que eles chamam de Salomão, na cidade de São Paulo, Brasil, fundada em 9 de junho
de 1977, no Rio de Janeiro, por Edir Macedo e Romildo Ribeiro Soares, tornou-se o maior e mais representativo grupo neopentecostal brasileiro. Nem precisa falar desse homem, né? Não poupa ninguém com a doutrina de condenação e morte, levando o povo a perecer. Eles sempre vão aplicar a lei de Moisés para se beneficiar aqui nesta terra dos viventes. Eles aplicarem o Evangelho de Cristo, eles sabem que esse não leva dinheiro. É tudo por amor a Cristo. Quem segue esses homens são filhos dele, com suas tradições que se caducaram há séculos atrás. Vamos para uma Igreja Internacional da Graça de Deus. A Igreja Internacional da Graça de Deus também é conhecida simplesmente como Igreja da Graça. É uma igreja protestante de denominação neopentecostal, fundada em 9 de junho de 1980 por Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como missionário R.R. Soares, na cidade do Rio de Janeiro, mais um fundador. É isso mesmo, meu querido. Levando a todos que o seguem para mais uma doutrina que já se caducou. Meus amados, tem muitos fundadores. Se eu for falar, esse vídeo vai levar horas e horas. Aí, vocês me perguntam, mas meu irmão Cristian, e você segue a qual? Primeiramente, eu sou cristão, sigo a Cristo, esse que ressuscitou dentre os mortos, e hoje ele faz morada em mim. Eu não levo tradição de judeu para dentro de seus lares. Não, meus amados. Eu levo o Evangelho, que significa boas notícias, como o nosso irmão Paulo, naquela geração. Ele levava em suas missões. Olha porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por quem? Por Jesus Cristo, meus amados. Interessante essa mensagem, né? Veja uma escrita maravilhosa da época. Até Pedro relatava para os judeus: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócios real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus amados, Evangelho é uma coisa e tradição dos homens é outra coisa. Olhe o sermão de Jesus de Nazaré. Preste bastante atenção. Meus queridos, nesta mensagem com aquele povo. No livro histórico de Marcos, capítulo 7, versos 5. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? E veja só, meus queridos, em vez de comer o alimento com as mãos impuras, ele respondeu: olha só o que Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando ensinamentos que não passam de regras.
ensinada por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Vocês compreendem agora como nossos irmãos se apegam com as tradições desses homens que fundaram essas denominações e aplicando as tradições dos homens de geração por geração? Meus queridos, todos vocês são filhos escolhidos de Deus para anunciar as grandezas daquele que lhe tirou, não deixou, tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Segure essa palavra maravilhosa. Se liberte desses homens que lhe aprisionam. Vocês, com suas tradições religiosas, siga a Cristo, como ele lhe vê, abençoado, sem defeito algum, com todas as sortes de bênção. Que Cristo esteja com todos vocês. Amém, meu povo abençoado.